Ministério do Som. Eu consigo ficar assim mais à vontade. Irmãos, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, inerrante, infalível, poderosa, como nós batistas mesmo falamos, né? Ela é manual de regra de fé e prática, não é isso? Ela está acima de dogmas, de costumes, porque ela é inerrante. Os dogmas, os costumes são assim capítulos de falhas, mas a palavra de Deus não, ela é inerrante. E nós batistas aprendemos que o manual, o único manual de regra de fé e prática deve ser a palavra de Deus. Então convido a abrir a palavra de Deus, Salmo 23. Salmo 23. Nós vamos pensar no seguinte tema: quando o Senhor é o nosso pastor. Pode repetir comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Quando o Senhor é o nosso pastor. Vamos ler. Vou estar lendo os versos ímpares, os irmãos lerão os pares. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os irmãos. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, Davi recebe a inspiração como autor deste capítulo. Ele recebe a inspiração e faz uma metáfora da sua vivência como pastor de ovelhas. Ele conhecia bem a função de um pastor, ele conhecia bem a vida da ovelha. A ovelha é um animal frágil, a ovelha é um animal, ela é medrosa, ela carece de zelo, ela carece de ser guiada, ela carece de um bom pasto, ela carece de uma boa água potável. E Davi me faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele olha preso em Roma, ele olha para o soldado romano e ele ganha uma inspiração sobre a armadura, que não seria fácil de entender a função de cada armadura ali do soldado romano, e ele aplica isso na armadura de Deus. E Davi ele faz então na sua vivência, no seu aprendizado, cuidando de ovelhas, ele é inspirado por Deus, e depois que se tornou canonizado, se tornou a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Então, a gente entende também, fazendo um campo profissional, espiritual, que quando o Senhor é o pastor de fato da nossa vida, as promessas de Deus se cumprem. Quem se torna ovelhas do Senhor, se torna assim, participante das suas promessas. E a gente costuma dizer assim: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem é que tem compromisso com Ele? Aquele que realmente se tornou ovelha, aquele que nasceu de novo, porque o Espírito nos conduz a isso. O Espírito, usando uma maneira de tentar, nós éramos bode, rebeldes, dávamos chifrado nas pessoas, dávamos coisas, e por aí a voz, depois se tornamos dóceis, se tornamos como ovelhas, e obediente àquele que nos criou, deixou de ser simplesmente criador nosso, mas a partir do momento que aceitamos a Jesus, deixamos de ser criatura e passamos a ser, como diz o evangelista João no capítulo 1,
filhos de Deus. Então as promessas elas cabem perfeitamente, elas são para aqueles que se tornaram ovelhas, para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Mas quando o Senhor então é realmente de fato, não simplesmente na teoria, mas quando permitiu realmente ele se tornar, ser o nosso pastor, né? É além de ter como Salvador, é realmente ele se tornar Senhor da nossa vida. E Davi, ele inspirado por ele, diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor, o Senhor, ele diz assim, nada me faltará. As pessoas usam muito esse versículo, né, expressando, mas muitas das pessoas que usam esse versículo não deixaram se tornar ovelhas, não deixaram se tornar realmente servas do Senhor, e servem muito mais além do que servir com algumas atividades, mas se tornar obedientes ao Senhor, né? E a gente aprende, né, que servo não tem vontade própria com o seu Senhor, que o Senhor manda, dá ordem, deve ser obedecido. Servo é súdito do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Então Davi, quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bem, irmão, você me reverente mexendo com a dor, não, né? Posso mexer aqui? Pode, não? Está tranquilo? Está tranquilo? Meu estilo é assim mesmo, tá? Meu estilo é assim. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí alguém fala assim, mas está me faltando tudo. Mas tem um verbo aí. O Senhor é. Aí que está a condição. Além do senhorio, do pastoreio, de fato ele tem que ser. O Davi fala não só de uma vivência da esfera do campo, mas no campo espiritual, não só do campo físico, mas no campo espiritual, realmente o Senhor tinha se tornado o seu Senhor espiritual, o seu pastor espiritualmente. Então era de fato, e em nada Davi tinha falta. Então o Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Só que a gente se esquece que ali as pessoas se apropriam disso mais na esfera material, né? Que Deus supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, igual a Deus. Mas também quando ele se torna de fato nosso pastor, não vem só, não falta só os recursos materiais, mas vem a perseguição junto. Para deixar Jesus ser o Senhor, a gente tem que obedecer. E o próprio Jesus, por obedecer ao Pai, ele passou por perseguições, ele passou por aflições, ele passou por conflitos, porque, por exemplo, havia um sistema legalista que parecia que era de Deus e não era de Deus. Então, quando realmente a gente coloca no coração de deixar o Senhor ser Senhor e pastor na nossa vida, a gente tem que entender também que, como os profetas no passado, ele diz, resultado, alegar que grande será o vosso galardão, mas assim como os profetas foram perseguidos, vocês vão ser perseguidos. Bater de frente contra um sistema que não é de Deus é difícil. E às vezes se submeter ao senhorio da verdade, regra de manual de fé e prática, o senhorio de Cristo cria muitos problemas. Então não é só ter a calça para vestir, não é só ter a água para beber, não é só ter uma blusa num trabalho de Deus, para o sistema, mas deixar o Senhor ser pastor de fato, tem que estar preparado para passar por perseguições, tem que estar preparado para passar por aflições, porque a palavra de Deus é na contramão do mundo. A palavra de Deus é contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que o Senhor colocou na sua palavra. Quem tem coragem de pregar um discurso como o de João Batista hoje em dia, a igreja vai ficar vazia. Quem tem coragem? Podemos não lembrar, a igreja que mais encheu a igreja, que teve mais arrependimento, que teve mais batismo, foi no deserto. João Batista pregava no deserto, quando chegava lá não tinha ar-condicionado, glória a Deus dentro, nada contra, muito bom, minha esposa precisa, por exemplo, né? Mas ele pregava no deserto. E as pessoas iam lá, porque ele pegava a verdade debaixo do senhorio do
seu pastor, que era o próprio Deus, preparando como precursor o ministério aqui, que Jesus viria para implantar o reino de Deus. Então não é fácil. E Davi também foi muito perseguido. Davi, por exemplo, foi perseguido, sem forçação, como o próprio Saul. Pelo próprio Saul, porque ele decidiu obedecer à voz de Deus. Em momento algum, ele se levantou contra Saul, porque ele decidiu se submeter ao Senhor. Ele preferiu fugir, ele preferiu se retirar, mas em momento algum, até porque estava ameaçado de morte, em momento algum ele se comportou como um herói. Então quem se torna ovelha, deixa até de ganhar, até vai para um lugar distante, mas não tem um posicionamento de rebelde, tem um posicionamento de ovelha. Mas também queremos destacar no verso 2, em primeiro lugar, que quando o Senhor realmente é o nosso pastor, o grande zelo, nós desfrutamos pelo grande zelo que Deus tem pelo seu povo. Deus é zeloso, né? Deus é zeloso demais. Ele tem um zelo muito especial por cada um de nós, e nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que, por exemplo, o inimigo não pode nos tocar. Em todo momento, em todo tempo, o Senhor, Ele está cuidando de nós. Quando a irmã estava cantando aquele hino aqui, se Deus fizer, o ministério de louvor, Ele é Deus, se não fizer, Ele é uma grande verdade. Eu me lembro que, há pouco tempo, há uns 4 anos atrás, foi um percurso que eu fui assaltado 2 vezes em assalto a uma armada, e uma foi cortada. Eu só vou compartilhar que foi cortada. Eu tinha reformado meu Unozinho, eu tinha um Uno e esse Nissan Marcha. Trabalhava, pintei, laterei, tirei, coloquei o carpete, lanterna, o Unozinho ficou lindo. E eu parei perto de uma delegacia e fui no centro de São João de Meriti. Um dos lugares que eu lembro claramente foi numa farmácia. E quando eu voltei, cadê o Uno? Aí eu olhei a casinha e pensei assim, rapaz, eu vou ter estacionado no lugar errado, não querendo acreditar. E cheguei à conclusão assim, perdi o Uno. E aí, passando na hora que ele teve aqui, meu amigo que me visitou, o Pesquilhão, que eu pastor, quando passou na hora, eu ainda tive esperando. E o Unozinho estava na reserva no gás. Eu falei, tomara que o bandido tenha conseguido chegar a tempo. Aí rodamos e nada. E para piorar, quando foi na delegacia, um funcionário policial totalmente despreparado, tratando mal as pessoas aflitas, que tinha perdido o seu bem, uma outra dificuldade para resolver. E ele falou que o sistema estava fora lá e perguntou o documento dentro do carro, você se vira, vai lá na sua casa, eu fui errado. E graças a Deus eu tenho um amigo que é tenente. E liguei para ele, Ansel, perdi um Uno e está difícil de fazer. Vai lá e procura um amigo. Resumindo a história, e aí, quem está te atendendo? Não, acabou que um rapaz retomou aqui e agora está fazendo. E ele falou, como é que ele é um moreno? E o rapaz falou aqui assim, moreno? Não, eu sou negro. Aí, irmão, ele já estava tendo muita dificuldade. Ele veio com o mansidão, eu falei assim, olha para mim. Eu apontei para o meu nariz, ele olhou para o meu nariz. Está vendo aqui? O nariz é de negro, eu sou filho de negro, mas eu não chamei o senhor de negro, chamei de moreno, porque tudo é racismo. Tudo é racismo. E aí, foi feito o B.O. Primeiramente, que Deus abençoou e o Anselmo é tenente. Ele no final da sua e mudou o tratamento. Mas o fato é que quando nós perdemos o bem, a primeira canção que veio foi essa, a irmã Juliana ministrou. Se Deus fizer, e eu cantei no grupo da igreja, se Deus fizer, Ele é Deus. Senão, quem tem Jesus como pastor não está livre de situações de perda. Isso não significa que Deus deixou de cuidar de nós. Isso não significa que por um momento Deus deixou de cuidar, de nos proteger, de zelar por nós. Porque a Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem
Fala o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados do seu evangelho. A gente tem que entender o propósito. Deus tem um propósito em tudo. Então o salmista ele diz assim no verso 22: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Verdes pastos é alguém conseguir deitar com segurança. O Senhor, quando nos guia, além de ser um pasto verdejante, a ovelha é medrosa, ela não consegue perceber, mas quando é um bom pastor que está guiando ela no pai, ela consegue descansar, ela consegue confiar, ela não só ouve a voz, ela confia, e o verdadeiro pastor leva-nos a pastos verdejantes e a descansarmos em segurança. E o pastor que nos faz descansar em segurança, o pastor que nos guia por pastos verdejantes, que nos dá o bom alimento, ele é o pão da vida, é Jesus, o sumo e supremo pastor. E Davi conhecia bem esse Jesus, na figura do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Davi conhecia, tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Então ele sabia que estava, ele usa uma metáfora, mas uma metáfora no campo espiritual, deitar-me faz em verdes pastos. E ele fala assim, guia-me mansamente às águas. Ovelha não gosta de águas turbulentas. Ovelha ela gosta de águas tranquilas. Você já foi num culto que é um ambiente pesado? A nossa igreja mãe era muito pesada. É coisa horrível. Que ovelha se sente mal no ambiente pesado. Porque casa de Deus, onde está o povo de Deus, ovelhas do Senhor Jesus, a atmosfera tem que ser leve, a atmosfera tem que ser agradável, a atmosfera tem que ser de comunhão, de amor, de cooperação, de compreensão. Porque o Senhor que nós servimos, que é o nosso pastor, ele é um Deus de paz. Então Davi ele coloca assim, um grande zelo que Deus tem por ele nos guia por pasto verdejante, nos faz levar em segurança, pois o Senhor os faz ficar o quê? Seguros, providos e sossegados. Davi, quando guiava sua ovelha, ele guiava por pastos verdejantes, procurando encontrar em segurança, livre dos lobos, dos animais selvagens, em que ela pudesse repousar com segurança, sossegado, águas tranquilas. A ovelha não vai querer desfrutar de uma água turbulenta, ela não vai querer. E nós da mesma forma, nós queremos estar seguros, tranquilos, sossegados. E isso no mundo que a gente vive, no Rio de Janeiro, eu não fiquei com síndrome do pânico, não tenho nenhum problema, continuei trabalhando e andando na rua. Mas isso é fruto de ter o Senhor como nosso pastor. E a graça de Deus nos vale. O poder desse aperfeiçoa em qualquer limitação e fraqueza humana. Mas em terceiro lugar, em segundo lugar, o Senhor, quem tem o Senhor como seu pastor, o Senhor refrigera a alma com a sua voz tranquilizadora e com seu toque gentil. Davi não comandava, bloqueava as ovelhas, gritando de qualquer maneira. Ele sabia como falar. Ele sabia como se conduzir as ovelhas, com a sua doce voz, com o seu toque, com carinho, com o seu toque gentil, e entrando numa intimidade que provia toda a segurança, todo o amor das ovelhas pelo seu pastor, e conhecer ele pela voz, pela sua doce voz. E com o Senhor, que é o nosso pastor, não é diferente. Ele refrigera a nossa alma com sua doce voz, com seu toque gentil. Não é isso que o versículo 3, Davi escreve assim: olha, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do seu nome. Quantas aflições já passamos nesse mundo, no ministério, no trabalho, na família, no meio que nós vivemos, em momentos de angústia, e sentimos na nossa vida o bom pastor Jesus falar com sua doce voz, como quem nunca ouviu falar assim, olha, é só ler a Bíblia, e
em 365, quando toda essa palavra, não temas, pois eu estou contigo. Que palavra doce, que palavra verdadeira, que palavra que faz diferença quando confiamos no tempo, principalmente no tempo da angústia. E ela tem 365 vezes. Não temas, pois eu sou contigo. A presença do Senhor basta. A presença de Jesus na nossa vida basta. Nesse mundo de tantas aflições, então Ele refrigera a nossa alma com palavras como essa, mas também com seu toque gentil. O ladrão não, o ladrão vem, arromba a casa, não pede licença para entrar, quer abrir para matar, roubar, destruir. O toque dele não é gentil não, ele até, dentro de uma metáfora, alguém nos livra das garras de Satanás, que age dessa forma, para destruir, para matar, para roubar, mas Jesus, quando Ele nos toca, é um toque suave, é um toque abençoador. E quantas vezes, precisando desse refrigério, sentimos o toque de Jesus dentro da nossa alma trazendo refrigério? Quantas as vezes, assolados por tribulações, nós sentimos o refrigério de Jesus de uma forma que às vezes a gente não consegue nem explicar, através do seu Santo Espírito, o Senhor tocando-nos e tirando-nos daquele momento da angústia. Eu vivi um momento muito grande de angústia, de tantos que já viveram, os irmãos também já viveram, e eu lembro, eu tenho um costume, na hora da angústia, de meditar na palavra, que ela traz de refrigério, e quantas das vezes eu me vi pegando, não espiritualizando, mas no carinho que a gente tem com as coisas de Deus, e aí me ver dormindo com a Bíblia no meu peito, porque a angústia ela vem de dentro do peito, e a gente se vê assim dormindo, depois de meditar. E eu não sei os irmãos, mas quando a gente dorme lendo a Bíblia, parece que o sono é diferente. Parece que o sono é diferente quando você dorme vendo filme, é diferente quando você dorme porque está cansado. Parece que é um sono muito especial. É um sono justo, reparador, não só quando a gente lê a Bíblia, o Senhor dá o sono justo, independente, está no momento da Bíblia, mas é algo diferenciado quando o Senhor nos toca de uma forma especial, tirando de nós a angústia. O Senhor nos toca nos tirando da angústia quando a gente reconhece que precisa de oração e alguém ora por nós. Você já viveu essa experiência? Você está angustiado, muito angustiado, e há pouco tempo eu vivi isso, quando o diagnóstico do pólipo. Uma pastora orou por mim e quando ela terminou de orar, aquela preocupação não voltou mais na minha mente. Não voltou mais na minha mente. Não voltou mais no meu coração. O Senhor tirou. Foi uma evidência que a gente examina tudo assim, uma evidência de fruto vindo de Deus. Mas uma evidência do Senhor. O diabo não tem o poder de refrigerar a nossa alma. O diabo não tem poder de trazer a paz. A essência dele é má. Mas o Senhor tem. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele refrigera a nossa alma na hora do... E Davi, ele vivia essa experiência no campo, mas também em Deus. Mas em terceiro lugar, verso 4, versículo 4 desse salmo, vamos ler aqui, com cuidado para não ler erradamente. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quem tem o Senhor como seu pastor, não há por que temer a morte, quando de fato o Senhor é o nosso pastor. A gente pode andar em lugares sinistros da cidade, a gente pode andar como Rio de Janeiro, mas Itaperuna também, tá? Já passei algumas situações em Itaperuna. A última foi essa semana, quando o motoqueiro deu meia volta e falou
inteiro, com capacete, mas sem medo. Levou, eu falei, meu amigo, não te conheço. Aí ele voltou, aí quando ele falou assim, ó, mais tarde, mas de um jeito muito estranho, mais tarde eu vou lá na sua casa. Quando ele foi e falou, mais tarde eu vou lá na sua casa, e a passageira achou também que ele é mesmo intenção, e eu respondi para ele, meu amigo, com certeza, você está me confundindo com alguém, porque eu não moro aqui em Itaperuna. Aí ele olhou-me assim, e na outra rua tinha polícia. E foi mais à frente eu vi. Eu achei uma atitude muito suspeita de alguém que não era tão amigo dele assim. E quando ele falou, mais tarde na sua casa, eu falei assim, ele com certeza está me confundindo com alguém. Mas por quê? Ele foi e continuei conversando com ele naturalmente até tirar essa dúvida dele. Porque o irmão Fábio é corajoso? É porque eu digo, não, porque o Senhor é o pastor. Quando o Senhor é o nosso pastor, a gente não tem que entender o que o nosso homem nos fazer. Nós temos que entender, como o salmista disse, aquele que tem poder de me tirar a vida e lançar a alma no inferno. Aí depois a gente foi meditando, e a passageira, ela estava indo com uma cariolinha, tinha descido dela com um olho, foi embaixo, ali em Niterói. Mas a gente não tem que entender a morte, porque Jesus já venceu a morte. Em 1 Coríntios 15, verso 25 e 26, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Jesus já venceu a morte. E a palavra de Deus diz, porque convém que reine, até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ela vai ser aniquilada de vez. Nós viveremos eternamente, não haverá mais morte para nós, mas ela já está vencida, porque está decretado que ela vai ser aniquilada, está decretado que nós ressuscitaremos, porque Jesus, assim como ressuscitou, nós ressuscitaremos também e viveremos com Ele eternamente. Então essa deve ser a certeza, não tem como fugir dessa realidade de quem tem o Senhor como seu pastor. Não há por que temer o poder da morte, e a morte é algo terrível, irmão. A morte é algo terrível para quem fica vendo o ente querido partir, mas algumas mortes que não são instantâneas, como a pessoa está prevendo que está morrendo, está sentindo que está morrendo, deve ser uma coisa angustiante. Mas eu acredito, eu não morri. A gente só morre fisicamente uma vez. A não ser minha esposa que não é estado de óbito. Mas eu acredito que, morrendo, o crente, ele tem uma morte tranquila. Eu lembro que minha mãe, quando eu fui lá no hospital, que puxou a garganta dela, e ela lutou 2 anos de criança, não parecia ter morrido de criança, ela estava tão serena. E a última frase dela que ela falou para mim, já tinha alcançado com ela, meu filho, não chore, tenha fé. Ela não estava temendo a morte, ela sabia que era morte. Ela falou para mim, filho, não chore, tenha fé. Porque veio essa palavra do fundo do coração dela? Porque o Senhor já tinha se tornado seu pastor. Essa é a grande diferença. O que não tem Jesus como o Senhor, como seu pastor, na hora da morte deve ser algo muito angustiante. Talvez ela iria dizer assim, meu filho, eu estou morrendo, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer. Ela ia apelar de ora por mim aqui, eu estou morrendo, já está no pulmão, eu estou sem ar. Mas não, ela me consolou. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua tribulação serve ainda, consegue consolar. Paulo dá exemplo disso. Ele usava as tribulações para consolar a igreja que ele enviava suas cartas, a igreja que ele, vamos dizer assim, que ele pastoreava, que ele liderava. Então, não há o que temer, porque o Senhor também ele nos protege, nos guia pelos vales sinistros da vida. As ovelhas não ficam sós, o pastor está constantemente ao seu lado. Você acredita nisso? O Senhor como seu pastor, ele está constantemente, só não significa que a gente não vai fugir da aparência do mal. Eu estou evitando ir nos morros, mas tem hora que me sento,
não vem escrito morto. Quando eu vejo, não tem como fugir, eu estou lá. Levando o passageiro. Né? E às vezes eu pego ele, não é um lugar perigoso. Porque o destino não me aponta, eu não conheço o nome da não tem como fugir. Então não estou tentando a Deus. Mas eu vou tranquilo, confiando no Senhor. Né? Então a gente tem que ter essa certeza. O Senhor nos dá essa certeza. Né? Dentro de um respeito, de não tentar a Deus, de fugir da palavra. Há situações que não tem como fugir. Mas em todo tempo, constantemente, o Senhor está do nosso lado. Quantos aqui de nós já tiveram livramentos que pensaram assim: não tem jeito, vai ser o meu filho? Já pensou num tiroteio lá no Rio, fogo cruzado? Eu já passei por uma situação que ele estava com o forte, parecia cavalo, estava passando aqui. Eu tive que correr para dentro da casa da minha sogra e me deitar no chão. E porque que nenhuma bala, só sentiu muito assim, e me atingiu. Porque era a vontade de Deus, o plano de Deus ainda está aqui. O Senhor nos protegendo ali, e protegendo a cada morador também, né? Então, mas em quarto lugar, versículo 5. E olha como é que testifica, né? A gente vai chegar numa parte aí que testifica no que foi cantado aqui, né? Eu não acredito nesse negócio de coincidência, ainda mais quando o propósito estava sendo a vontade de Deus. Mas vamos para o verso 5. Vou fazer esse salmo todo, não posso colocar, né? E o cansaço às vezes pode nos trair também. Então o versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O texto vai ser no verso 6. Uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então Davi expressa um preparo. Ou seja, nesse sentido, prepara uma mesa perante mim, né, significa a providência de Deus é abundante. Né, porque o cálice transborda. Então, Deus ele vai dizendo aqui, né, que Deus é capaz, como nosso pastor, isso significa que vai sempre fazer isso. Mas o texto está querendo dizer assim, abundância, é como se fosse um banquete abundante, e os inimigos contemplando, aquele que te persegue, aquele que quer no chão do tapete, aquele que quer o seu mal, aquele que está querendo te prejudicar, vai ver a mesa do Senhor para você de maneira abundante que você não vai ter como esconder. Os teus inimigos vão contemplar, para que eles saibam que quem tem o Senhor como seu pastor não tem falta de coisa alguma. Davi era isso. Davi era um homem que era provido pelo Senhor espiritualmente, materialmente, tinha todas as necessidades dele bem supridas. E, por exemplo, a riqueza não se tornou o Senhor dele, mas o Senhor continuou sendo o Senhor dele. E tem gente que tem o Senhor como seu pastor enquanto é pobre, mas depois que enriquece, se esquece. Se esquece da casa de Deus, se esquece de servir o Senhor. Quando era mais humilde, se empenhava mais, se dedicava, deixava o senhorio de Cristo realmente reinar na sua vida. Mas Davi não teve esse tipo de falha. Né? Então ele diz assim: preparas uma mesa. Ele tinha muitos inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Inimigos pagãos, né? Então era necessário esse preparo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então vamos para o quinto. É o último versículo, aí testificou. Eu gosto muito desse livro que o Ministério do Louvor cantou sobre a bondade e misericórdia. O verso 6 diz assim: olha, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Cantamos isso. Isso também é uma promessa para quem é ovelha. Para quem é ovelha.
para quem se tornou filho de Deus. Mas o Deus não é bom para o ímpio, não se tornou, é bom. Mas todos os dias, todos os instantes, é para quem é filho. Porque o ímpio, uma hora, colhe a ira de Deus. Nós estamos livres da ira de Deus, principalmente da ira futura. Porque Cristo morreu por nossos pecados e fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Então aqui em quinto lugar é o amor legal de Deus, quando diz assim: certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Esse amor legal de Deus simultaneamente intensifica o amor e a misericórdia de Deus.